Glória a Deus, amém? Graça e paz, amada igreja. Que hoje nós venhamos mergulhar nesse rio de águas vivas que corre diretamente do trono de Deus para nossas vidas. Amém? Pai amado, Deus querido, Senhor, queremos te agradecer, ó Pai, por mais uma manhã, ó Deus, poder estar na tua casa, louvar e bendizer, engrandecer, ó Pai, o teu santo nome. Pai, que nessa manhã nós viemos mergulhar, ó Pai, nos rios de águas vivas, ó Deus, que corre, Pai. Ó Deus santo e poderoso, que nós venhamos, ó Deus, nos encher da tua presença neste lugar, ó Pai, e que o Senhor, ó Pai, possa derramar a tua glória, ó Deus, sobre as nossas vidas, ó Deus, que nós venhamos ser cheios de ti, ó Pai, nesta manhã, Deus santo e poderoso. Pai, nós entregamos, ó Deus, a nossa adoração a ti, ó Pai, recebe, ó Deus, como perfume suave, ó Deus, que sobe as suas narinas, ó Pai, em nome de Jesus, ó Deus, amém e amém. Bom dia mais uma vez, irmãos, a paz de Cristo. Amém? Dá um pouquinho mais de volume para mim, para eu me escutar. Um pouquinho mais. Aí. Estou procurando o óculos está na minha cabeça. Só passando a mão assim, está na minha cabeça. Até acostumar com óculos é difícil, né? Depois que a gente passa dos 30, assim. Abra sua Bíblia no Evangelho de João, no capítulo de número 7. Evangelho de Jesus, segundo escreveu o apóstolo João, capítulo de número 7. Mateus, Marcos, Lucas, João. Facinho de achar aí no Novo Testamento. Evangelho de João, capítulo de número 7, versículo de número 38. João 7, 38 está escrito: quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu interior. Amém? Vamos ler todos juntos essa frase, esse versículo 38. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu interior. Vamos ler mais uma vez agora, todo mundo junto? Vamos lá? Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre ou do seu interior. Feche seus olhos por um momento, mas não a sua Bíblia, como de costume nós iremos usá-la durante todo o culto de hoje. Senhor nosso Deus, nosso Pai, concordando com as orações feitas nessa manhã, Deus, nós queremos te dar graça, Senhor, e dizer que nós estamos com o coração aberto, Deus, para receber a Tua palavra como uma semente lançada numa terra fértil, Senhor. Que ela venha produzir em nós, Deus, fé, arrependimento, transformação e salvação, de forma que nós venhamos sair daqui, Deus, não apenas como aqueles que entraram e ouviram mais uma vez uma palavra, mas como aqueles que receberam a semente da Tua palavra, Deus, e sairão a frutificar, meu Deus. Assim nós pedimos ao Senhor nesta manhã que abra o nosso entendimento, para que nós possamos verdadeiramente compreender, Deus, a Tua palavra, e o nosso coração, Deus, ele venha gerar frutos, muitos frutos, Deus, a partir daquilo que nós iremos receber do Senhor. Fale conosco nesta manhã, Deus, em nome do Senhor Jesus. Amém? Quando nós lemos acerca de o que nós acabamos de cantar, eu quero fluir em tuas águas, porque rios fluirão do meu interior. Essa é uma promessa de Jesus para aqueles que crescem nele. Até então, quando Jesus estava aqui, de Jesus para trás, o Espírito Santo ele vinha sobre as pessoas, ou melhor dizendo, sobre os profetas, fazia algo e ele se retirava das pessoas, porque até então o Espírito Santo não havia sido enviado à terra para os homens. Quando Jesus morre, ressuscita, ele fica na terra por 40 dias, e ele chama os seus discípulos, todos eles, e mais uma multidão de mais ou menos umas 500 pessoas, e fala assim: olha, permaneçam, fiquem em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder.
ele fala: eu vou para o Pai, mas eu vos enviarei o Consolador. E esse Consolador é o Espírito Santo de Deus. Essa promessa está lá em Atos, capítulo de número 2, quando 120 aproximadamente pessoas, entre eles os discípulos, estavam reunidos no cenáculo e eles estavam orando até que de repente veio do céu como um vento impetuoso. O Espírito Santo encheu aquele lugar e eles foram cheios do Espírito Santo de Deus. E a partir dali começa verdadeiramente aquilo que nós conhecemos e chamamos de igreja. Ser igreja sem o Espírito Santo é impossível, senão é apenas um ajuntamento de pessoas. É mais importante que ele esteja aqui do que qualquer um de nós, porque nós estamos reunidos em nome do Senhor Jesus, mas Jesus se faz presente no nosso meio através do seu Espírito Santo. Ele teve um encontro, e é disso que eu quero falar com você nessa manhã, muito especial, onde ele explica isso de forma muito clara, que está em João mesmo. Você só vai voltar algumas páginas da sua Bíblia para o capítulo de número 4. Evangelho de João, capítulo de número 4. Esses dias foi comemorado no mundo o Dia Internacional da Mulher, não foi isso? Sim ou não? Foi. Quando Jesus ele ressuscita, a primeira pessoa que vê Jesus foi quem? Foi quem, irmãos? Foi uma mulher, Maria Madalena, não foi? Ele veio à terra através de quem? De uma mulher, Maria. Se você for olhar na Bíblia a história das mulheres que foram usadas por Deus, muitas foram elas. E é algo que muitas vezes a gente deixa passar despercebido, né? A importância da mulher na igreja, na vida da igreja. Jesus aqui no texto que nós vamos ler, ele estava numa região onde ele habitava e ele precisava passar para ir até um outro lugar. Ele poderia ter ido direto. É igual agora eles que vão asfaltar, né? Essa estrada que pega de Santana até a UFES. Então vai ficar mais perto ir para São Mateus do que ir lá no Trevo da Barra e voltar. Jesus, ao invés de pegar o caminho mais curto aqui, ele resolve pelo caminho mais longo. Mas como tudo na vida tem um propósito, Jesus também tinha e tem um propósito em todas as coisas, inclusive de nós estarmos aqui nessa manhã. Amém? João capítulo de número 4, versículo 1, está escrito: e quando o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido que Jesus fazia e batizava mais discípulos do que João, ainda que Jesus mesmo não batizava, mas os seus discípulos, deixou a Galileia e foi outra vez, deixou a Judeia e foi outra vez para a Galileia. Verso 4. E era-lhe necessário passar por onde? Samaria, guarde esse nome aí. Verso 5. Foi, pois, a uma cidade de Samaria chamada Sicar, junto da herdade que Jacó tinha dado a seu filho José. E estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se assim junto da fonte, do poço. E era isso quase a hora sexta, mais ou menos ali pelo meio-dia. Verso número 7. Veio uma... O que, irmãos? Mulher o quê? Samaria, a tirar água, mulher de Samaria. Essa mulher morava numa região onde os judeus eles não eram bem-vindos, se bem que os samaritanos também eram judeus, mas de uma outra linhagem, uma outra forma. Então, judeus e samaritanos não se davam. Era tipo o Vasco e Flamengo, Lula e Bolsonaro, uma coisa assim meio complicada de juntar os dois. Porque uns criam de uma forma, outros criam de outra forma. Então eles não se davam muito bem. Jesus ele ia para um determinado lugar, mas ele resolve passar e parar exatamente naquele lugar, onde ele para num poço, por volta do meio-dia, o sol a pino, e ele tem sede. Por ser Deus, ele poderia fazer brotar a água do poço, não é? Poderia fazer chover e beber a água pura da chuva. Mas naquele momento, ele tinha um propósito. E você vai entender isso. Vamos lá. Verso 7. Veio uma mulher de Samaria tirar água do poço. Disse-lhe Jesus: dá-me de beber. Por que Jesus pediu água para aquela mulher? Por que você acha que ele pediu água para aquela mulher? Fala aí. Por que ele pediu?
estava com sede? Por que Jesus pediu água para aquela mulher? Por que ele? Hã? Para testar ela. Por que, pastor Andressa? Hã? Tem um diálogo, Antônio. Estava com sede, Maria Lúcia. Tinha um propósito na vida dela. É isso, Aninha? A fé dela também. A resposta óbvia para isso é porque ele estava com sede. Quem tem sede quer água, gente. Você pode tomar refrigerante que não vai matar a sua sede, vai? Não. Você pode tomar o que mais? Gatorade, suco, qualquer coisa que não vai matar a sede de fato, como a água simples. E aqui a simplicidade do que Jesus faz é algo óbvio. Algo muito simples e muito óbvio. Ele tinha sede, precisava de água. E ele fala com ela de uma forma clara e simples. Dá um pouco de água, moça? É algo muito simples, sim ou não? Mas ele sendo quem era, ele precisava fazer isso, sim ou não? Aí entra o que vocês disseram. Mesmo podendo fazer o que ele poderia fazer, ele usou a situação para criar um propósito. Você vai entender. Vamos lá, verso 8. Porque os seus discípulos tinham ido à cidade para comprar comida, ou seja, ele estava sozinho. Verso 9, alguém leia para mim bem alto, por favor. Ela vira para ele e fala assim: como sendo tu um homem judeu, pede para mim água, pede beber, que sou mulher samaritana. E o texto logo diz, né, que eles não se davam muito bem. Aí no verso 10, Jesus respondeu e disse-lhe: se tu conheceras o dom de Deus, e quem é que te diz dar-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria o que, irmãos? Daria o quê? Água viva. Se existe água viva é porque existe água morta. Sim ou não? É, ué. Só água viva e... Cadê, Marcelo? Volta lá. O que é aquilo ali? Hã? Olha lá, irmãos da TV. Olha aqui. Aqui, ó. O que é aquilo ali? Hã? Água viva. Será que era isso que Jesus estava pedindo para ela? Sim ou não? Mas é uma água viva. Literalmente, não é? O que essa água viva faz? Queima, coça, dá febre, o que mais? Hã? Mata, não é? Você teria coragem de pegar um bichinho desse assim? Por que não? É tão bonitinho, né? Parece que não faz nada, né? Se você for levar para o lado literal das coisas, poxa, água viva, será que ele está querendo me dar uma coisa que vai me fazer... Não faz muito sentido, não é? Quando você pega a água por si só, como tem nesse copo aqui, ela tem minerais, tem flúor, tem coisas que trataram ela para que ela ficasse limpa e cristalina. Ela não sai assim de onde ela vem, a não ser que seja uma fonte verdadeiramente limpa, pura. Jesus não se referia a isso aqui. Pode botar o texto de volta. Ele se referia não à água em si, mas de onde ela vinha para que ela fosse verdadeiramente pura, cristalina e viva. Quer ver? Não sei se vocês viram esses dias aqui na Barra, é um bom exemplo disso. Começaram a aparecer camarões e peixes mortos aqui na beira do rio, né? Nas barreiras, porque a água estava com excesso de oxigênio, não foi isso? Olha só, o excesso de oxigênio estava matando os peixes e camarões aqui na região. Mas eles não estavam na água, sim ou não? Estavam, mas até a água tem que ter um equilíbrio para que ela produza vida e não morte. Já viu falar que um peixe morreu afogado? Foi a primeira vez, não foi? Ué. Entendeu? Até os peixes morreram afogados aqui por causa disso. Aquilo que vem de Deus, a Bíblia, por isso a Bíblia diz que as bênçãos de Deus, Aninha, elas nos enriquecem e não nos acrescentam dores. Ou seja, o que vem de Deus para a nossa vida é para que nós possamos melhorar e progredir, e não para nos causar sofrimento. Vamos lá, verso 11. Disse-lhe a mulher: Senhor, se tu não tens com que tirar água, e o poço é fundo, onde, pois, tens a
Ele poderia falar, na praia, né? Água viva tem na praia. Ela fala, és tu maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço, bebendo ele próprio dele, e os seus filhos e seu gado? Jesus respondendo, disse-lhe, qualquer que beber dessa água, qualquer que beber dessa água que todo mundo bebe, nunca vai ser o suficiente. Nunca vai ser o suficiente. Sempre vai ter que estar voltando, e voltando, e voltando. E ele não estava mais falando da água em si, ele estava falando daquilo que se busca para viver, o sentido da vida. Ela meio confusa, ainda não entendeu. Continua aqui o verso 14. Ele diz assim, mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá, porque a água que eu lhe der, se fará nele uma fonte de água a jorrar para onde, irmãos? Então, a fonte passa a habitar naquele que recebe a água, naquele que recebe o Espírito Santo. Entende? O Espírito vem habitar em você e você se torna aquele que vai propagar aquilo que Deus quer. Por isso a Bíblia diz que não pode, olha para cá, da mesma fonte jorrar dois tipos de, ou é água amarga, ou é água doce. Eu não posso dizer que eu amo a Deus se eu odeio o meu irmão. Entende? Com a mesma língua que nós adoramos a Deus, nós não podemos amaldiçoar as pessoas. É o que Jesus nos ensina. É a fonte que jorra de nós. Aquilo que está dentro do nosso coração verdadeiramente. Vamos lá, verso 15. Alguém leia para mim bem alto, por favor. A mulher lhe pediu, Senhor, dai-me dessa água para que eu não tenha mais sede, nem precise voltar aqui para tirar água. Ele disse uma coisa e ela entendeu outra coisa. Bom, se eu vou tomar um gole dessa água santa, abençoada lá, que antigamente a gente botava em cima da televisão, né? Um copo de água para poder orar. Agora não dá mais para botar, que a televisão é fininha assim, né? Tem que botar onde? Na frente da televisão, não é? Não era assim? Botava o copo d'água em cima da TV, aí a pessoa orava lá e o copo estava abençoado. As pessoas acreditavam nisso. E ela também acreditou e entendeu dessa forma. Peraí, se eu tomar água que ele me der, eu não vou mais precisar voltar aqui, que eu não vou mais sentir sede. Ele falou de uma forma e ela entendeu de outra completamente diferente, porque aqui ele não estava sendo literal. Ele estava dizendo assim, olha, você vai precisar voltar aqui muitas vezes para você não morrer de sede física. Mas aquilo que eu vou te dar não vai mais precisar fazer você fazer sacrifícios e procurar subterfúgios para ser abençoado. Ele vai explicar isso aqui no verso 16. Disse-lhe Jesus, tudo bem, vai e chama o teu marido e vem cá. Peraí, mas não era para receber a água? Por que ele falou para ela ir buscar o marido dela? Porque aquilo que Deus tem para nós, pense de forma simples. Se uma pessoa achar, foi cavar no fundo da casa lá e começou a jorrar petróleo, essa pessoa ficou milionária, não ficou? Sim ou não? Na hora, claro. Mas o que uma pessoa vai fazer com um poço de petróleo? Ela vai beber o petróleo? Ela vai guardar o petróleo? Para quê? Ela precisa vender para que aquilo seja usado e tenha utilidade. Então ela fala assim, olha, me dá essa água para que eu vire uma fonte e acabe o meu problema. Quando Jesus manda ela buscar o seu marido, ele está dizendo que aquilo não é apenas para ela, é para que ela compartilhe com todos, a começar da sua família. Aí ela responde, verso 17. Alguém leia para mim bem alto, por favor. Isso disseste com verdade. Diante dele não há máscaras, não há desculpas, não há nada disso. Porque ele sabe quem nós somos. Ele consegue olhar lá dentro do nosso interior e ver a última gotinha de água que há dentro do nosso coração. Aquilo que há de verdade ou não. Ela fala, então tá bom, eu vou ali, quando eu falar com ele, eu vou. Não volta nada. Ele já sabia a verdade. Ele queria ouvir dela se ela reconhecia o seu verdadeiro estado. Fala assim, eu estou numa situação que eu preciso mudar. Aí ele fala,
Isso você disse com verdade. Detalhe, ela não era judia naquele sentido, nem do povo dele. E aqui, vem a maior revelação no período em que Jesus estava, até mais do que ele se transfigurar no Monte Tabor. Verso 19. Disse a mulher: Senhor, vejo que és profeta. Nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: mulher, crê-me que a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Verso 22, alguém leia para mim bem alto, por favor. Vós adorais o que não conheceis. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem de Deus. Ela era uma adoradora, sim ou não? Sim ou não? Ela era uma adoradora, sim ou não? Hã? Sim ou não? Quem acha que sim, levanta a mão. Ninguém? Quem acha que não, levanta a mão. Pode levantar, gente. É claro que ela era uma adoradora. Ela era, o texto diz, vamos ler de novo. Qual foi o verso, pastora? 22. Vós. Então, ela adorava, sim ou não? Mas ela adorava o quê? O que ela não conhecia de fato, não sabia. Vocês me adoram com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Como muitas pessoas, infelizmente, falam: eu sou crente. Eu não fumo, não bebo, não é isso? Arrota a santidade, mas o coração está longe da verdadeira fé que é Jesus Cristo. Ele estava dizendo: senhora, vocês me adoram. Aliás, vocês adoram aquilo que vocês nem conhecem. Um pedaço de gesso, de madeira, um terço, um patuá, sei lá o que é. Ele é claro em dizer isso aqui, gente. Não precisa nem interpretar esse texto, está escrito aqui. Verso 22. Vós adorais o que não sabeis. Nós, os judeus, adoramos o que? Porque a salvação vem dos... Jesus era judeu, irmãos. Verso 23. Mas a hora vem, vai chegar o momento. E quando é? Quando é, irmãos? É agora. Agora que eu estou falando com você aqui, mulher. Em que os verdadeiros adoradores, ou seja, aqueles que adoram de verdade, porque existem aqueles que adoram de mentira também. E aqui ele já não está falando do objeto em adoração. Ele está falando da adoração em si. Porque tem gente que está verdadeiramente enganado. Adora, faz... Como é que é o nome que negócio de andar de joelho? Promessa, paga promessa. Vai daqui até a Aparecida a pé. Não faz isso? Já viu isso? O pessoal que anda até a Aparecida do Norte lá pagar promessa. E muitas outras coisas, sacrifícios que ele não pediu para fazer. A fé em Jesus é uma coisa simples. Simples. Ele diz, verso 23. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. O que é adorar a Deus em espírito e em verdade? Porque espírito aqui está escrito com E minúsculo e não E maiúsculo. O E maiúsculo representa o Espírito Santo e o E minúsculo representa o meu espírito. Os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. O que é adorar a Deus em espírito e em verdade? Fala aí para mim. Adorar de todo o coração, o que mais? O que é adorar a Deus em espírito e em verdade? Fala aí, irmãos. O que você acha que é? Em espírito e em verdade. Quando Jesus vira para essa mulher e fala assim, olha, vai lá e chama o seu marido, o que ela faz? Ela fala exatamente isso. Ela fala, ô senhor, eu posso até ir, mas ele é meu marido, não. Ao invés, Hillary, de se justificar, ela abre o coração. E é isso que ele espera da gente, que nós abramos o nosso coração e o adoremos com o nosso espírito verdadeiramente sem máscara, sem precisar ter a roupa bonita, sem precisar estar nem na igreja, porque você começa adorando a Deus na sua casa. É ou não é? Com aquilo que você é lá dentro, no seu quarto, onde ninguém vê. A verdadeira adoração começa ali. Aqui a gente só se junta para fazer um culto a Deus. Mas o verdadeiro louvor, ele brota de você onde você vive. Você pode estar aqui, pode estar na China, não importa. Deus está aqui, Deus está em qualquer lugar, está no seu trabalho, está na sua casa, está na rua, está em todos os lugares.
É isso que Jesus está dizendo para ela aqui, ó. Verso 23, mas a hora vem, agora é em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Sabe por quê? Porque o Pai procura a tais que assim o adore. Deus está à procura de adoração, irmão? Sim ou não? Sim ou não, irmãos? Deus está à procura de adoração? Sim ou não? Sim ou não, irmãos? Não. Deus está à procura de adoração. Ele já tem no céu, 24 horas por dia, os anjos e arcanjos cantando lá, santo, santo, santo é o Senhor, 24 horas por dia. Mas quando ele olha para a terra, Aninha, e vê um coração contrito, assim como ele diz, um coração contrito e quebrantado, não rejeitarás. Ó Deus, é isso que ele espera de você e eu, que nós abramos o nosso coração e entregamos a ele uma adoração verdadeira. Eu gostaria que você fechasse os olhos por um momento. Feche seus olhos por um momento, que você possa oferecer a Deus essa manhã a verdadeira adoração, o seu coração, um coração quebrantado e contrito, um coração que Deus não rejeita a adoração. Deus, ele está nessa manhã à procura de verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Que o Senhor possa olhar, Deus, essa manhã para essa igreja e encontrar em nós, Deus, a verdadeira adoração no Senhor. Olha para dentro de nós essa manhã, Senhor. Oferte seu coração, Senhor, nessa manhã. Tudo que eu tenho a te ofertar É um quebrantado coração. é um quebrantado coração. Eu queria ter muito mais, Senhor. Eu queria ter muito, muito mais. Diga para ele, mas tudo que eu tenho Mas tudo que eu tenho é um quebrantado coração. Um quebrantado coração. Um quebrantado coração. Um quebrantado coração. Move o coração de Deus. Um quebrantado coração. Traz o céu pra nós. Um quebrantado coração. Move o coração de Deus. O quebrantado coração. Traz o céu pra nós. Conhecer a Deus é ir mais além. É rasgar o céu com o coração. É tocar a Deus com uma canção de um quebrantado coração. Quebrantado coração. Move o coração de Deus. Quebrantado coração. Traz o céu pra nós. Quebrantado coração. Move o coração de Deus. Quebrantado coração. Traz o céu pra nós. Traz o céu pra nós. Move o coração de Deus. Um verdadeiro coração contrito é o que Deus procura em nós. Salmo de número 51. Não precisa abrir não, aqui na Marcelo vai colocar na TV aqui. Você que gosta de marcar, marca aí. Salmo de número 51, versículo 17. Salmo 51, verso 17 diz: achou aí?
Os sacrifícios para Deus são o espírito quebrantado. A um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. O que Jesus queria naquela manhã com aquela mulher era apenas o seu coração. Amém? Que Deus possa encontrar em nós um coração quebrantado e contrito. Tem aviso? Não? Isso, quinta-feira terá nosso culto às 19h30, querendo Deus. Alguém tem algum pedido de oração que queira compartilhar com a igreja? Pode falar. Amém. Amém. Alguém mais? Amém. Amém. Alguém mais? Amém. Alguém mais? Vamos colocar de pé? Estava falando? Amém. Vamos colocar de pé, vamos orar então. Quero agradecer a presença de cada um dos irmãos. Logo depois da oração, você que trouxe seu dízimo, sua oferta, vai ter o privilégio de contribuir com a obra do Senhor. Atrás das cadeiras tem um QR Code. E ali na frente o gasofilácio. Aqui tem um QR Code também. Se você precisar de internet, está ali a senha aqui embaixo. Amém? Vamos orar? Senhor nosso Deus, nosso Pai, obrigado por esse breve momento, Deus, onde podemos passar na Tua casa, na Tua presença, Deus. Nos leve debaixo da Tua forte e poderosa mão, Deus, nos dando um restante de final de semana tranquilo e abençoado na Tua presença. Que o Senhor possa, Deus, atender a cada pedido feito nessa manhã, guardando, Deus, os nossos, livrando, salvando, transformando, fazendo, Deus, a Tua vontade nas nossas vidas. Que o Senhor possa alcançar a cada um daqueles que não estão aqui, daqueles que irão ouvir a Tua palavra pela internet, ou aqueles que passam na frente dessa igreja e ouvem a Tua palavra também, Deus, que eles sejam tocados pelo Teu Espírito Santo, meu Pai. Que nós possamos estar aqui na próxima quinta-feira, se assim for da Tua vontade, para juntos celebrarmos, Deus, o culto da família, Deus. Nós iremos buscar pela nossa família. Tome as famílias dessa nação nas Tuas mãos, Deus, de forma que nós possamos honrar o Senhor por todos os dias da nossa vida, em nome de Jesus. Levante uma de suas mãos, com o amor de Deus, as doces e ricas consolações do Espírito Santo estejam com todos que aguardam a vinda do Senhor. A igreja diz: dê um abraço ao seu irmão e até quinta-feira, querendo Deus.